E aí, galera, beleza? Vamos revisar aí cinemática do movimento harmônico simples, tá, pessoal? Para isso, eu coloquei 5 exercícios, gente, da nossa Universidade Estadual aqui de Maringá. Coloquei alguns também da UEPG, tá, pessoal? Para que nós possamos compreender bem os conceitos de movimento harmônico simples. Vocês viram nas nossas videoaulas anteriores, pessoal, que é muita equação. Basicamente, nós definimos 3 equações e os pontos máximos e mínimos para cada uma dessas 3 equações dentro do movimento harmônico simples. Relembrando, o movimento harmônico simples é um movimento periódico, pessoal. Então, antes de fazer os exercícios, vamos colocar as equações que nós vamos utilizar aqui, pessoal, para a resolução dos mesmos? Nós vimos a tal da equação da elongação, pessoal, da posição x desse móvel que realiza o movimento harmônico simples em torno de um ponto O, da nossa origem. Esse x é dado pelo valor da amplitude, é a máxima distância que ele pode atingir da origem, é o máximo valor que ele pode atingir da origem, é chamada amplitude, vezes o valor do cosseno, que multiplica, pessoal, a pulsação, o ômega, vezes o tempo t, mais a nossa fase inicial, que é o θ0, pessoal. Esta, então, é a função horária, porque tem tempo, da elongação x. Vimos depois a equação da velocidade, pessoal. Esse móvel vai ficar oscilando em torno do ponto O e em um determinado tempo, o exercício pode pedir a velocidade desse móvel que realiza o ms. E essa expressão era dada por menos ômega vezes o valor de seno da pulsação vezes o t mais a fase inicial. E a terceira e última equação é a função horária da aceleração. Aqui a aceleração, pessoal, varia com o tempo, assim como a posição x e a velocidade v. É dado por menos ômega quadrado a cosseno da nossa pulsação vezes o t mais a fase inicial. A pulsação, o ômega, a gente viu lá em velocidade angular, né, no primeiro ano do ensino médio, também chamada de frequência angular. Aqui o ômega é dado pelas mesmas fórmulas, só que nós chamamos de pulsação. O ômega é dado por 2π sobre o período, ou ainda é dado por 2πf, ou ainda pode ser expresso pela razão, divisão, entre a velocidade linear pelo raio. Mas o raio aqui vai ser quem? A nossa amplitude. Essas são as equações, então, pessoal, que nós vimos até então dentro de cinemática do MHS. Porém, aparecem valores máximos e mínimos, gente. Aqueles 4 valores, aquelas 4 posições que nós vimos na nossa videoaula anterior. Então, eu vou colocar aqui novamente os valores máximos e mínimos para cada uma das posições. Nós temos que aqui é a origem, aqui é o ponto mais elongado, pessoal, do valor de x, vamos adotar um sentido, né? Aqui é o valor da amplitude positiva e aqui o valor da amplitude negativa. E vamos recordar aí os valores de máximo e de mínimo, pessoal. Lembra que se o móvel fosse posto a oscilar a partir desse ponto, pessoal, a nossa fase inicial era 0 radiano ou 2π radianos. Já se ele fosse posto a oscilar da origem, mas se movendo para a esquerda, a nossa fase inicial correspondia a π sobre 2 radianos. Lembra que ele é posto a oscilar e daqui ele parte para a esquerda. Se ele fosse posto a oscilar a partir da amplitude negativa, a nossa fase inicial corresponderia a 180 graus, π radianos. E se ele fosse posto a oscilar do meio, mas agora se dirigindo, pessoal, soltei, ele se dirige para o lado positivo, a nossa fase inicial corresponderia a
3π sobre 2 radianos. Então, a fase inicial é de acordo a partir do ponto que é posto a oscilar esse móvel. Mas aqui, nessa posição, nós vimos que o valor de x é máximo. E o valor máximo que esse x pode alcançar, pessoal, corresponde ao valor da amplitude positiva. Então, se o móvel está aqui, ele possui a máxima elongação em relação à origem, que é o mesmo número da amplitude. Já se ele está no meio, o x, a elongação é zero, né? Ele não está elongado para nenhum lado. E se ele estiver aqui? Ax, ou x, né? É um valor mínimo e corresponde a menos a. Se ele estiver no meio, pessoal, vai se dirigindo para lá, independente de onde ele se dirige, o valor de x é zero. Então, aí nós já temos os valores máximos, mínimos e nulos para x. Mas e a velocidade, pessoal? Também, nesses 4 pontos, podemos tirar a relação entre valores máximos, mínimos e nulos. Nesse ponto, nos extremos, o móvel para e retorna. Então, a velocidade do móvel sempre nos extremos é nula. Mas e aqui, indo para a esquerda e aqui indo para a direita? Indo para a esquerda, para o lado negativo, a velocidade assume o seu mínimo valor, que corresponde a menos ômega. Já nessa posição, e se dirigindo depois, posteriormente, para o lado positivo, nós temos que o x assume o máximo valor, que é mais ômega. E aí está os valores de x, máximos, mínimos e nulos, pessoal. E agora, o valor de aceleração. Nesse ponto, pessoal, nós vamos a muito daqui em diante, nós temos a mínima aceleração. E é dado por menos ômega quadrado A. Menos ômega quadrado A. Aqui, a aceleração no centro é nula, independente para onde vá, para a direita ou para a esquerda. E aqui nós admitimos o valor de aceleração máxima, que é dado por mais ômega quadrado A. Pessoal, esses são os pontos onde a aceleração possui valores máximos, mínimos e nulos. Vimos que os gráficos referentes à matemática, pessoal, é de suma importância saber da onde o móvel começa e para onde ele vai. Para daí, então, nós fazermos os gráficos, tá? Mas antes de fazer exercício em gráfico, pessoal, eu vou fazer o exercício 1 da UEM, que eu havia mandado para vocês, uma lista aí com 5 exercícios. Então, a gente vai fazer esses 5 exercícios e eu estou aqui, diante da minha tela do computador, lendo os exercícios e vamos tentar resolver junto, tá, pessoal? No primeiro exercício, deixa eu me localizar aqui, diante do meu computador. No primeiro exercício, ele diz que, pessoal, deixa eu ver aqui, um sistema massa-mola, inicialmente em repouso, sobre uma superfície plana e sem atrito. Mesmo esquema de onde nós tiramos os pontos máximos e mínimos aqui, né, pessoal? É composto por uma mola de constante elástica, 80 newtons por metro. Então, primeiro dado que ele deu, pessoal. Vamos fazer a resolução aqui de exercícios da nossa lista. Vou colocar aqui, tá? Da lista. O primeiro dado que ele dá no exercício é a constante elástica cada mola, que vale 80 newtons por metro. Vai misturar mecânica isso aqui, né, pessoal? Que tem uma de suas extremidades presa a uma parede vertical e uma massa de 0,2 kg. Então, a massa 0,2 quilogramas, pessoal. Presa a uma outra extremidade da mola,
Quando o sistema é trazido para a posição mais 10 centímetros em relação à posição de equilíbrio, para tudo. Isto é a amplitude, pessoal. A amplitude, ele vai estar preso, vai ser posto a oscilar a partir do valor positivo da amplitude, que ele afirma ser mais 10 centímetros. Em relação à posição de origem, ele é solto e, na sequência, passa a oscilar em um movimento harmônico simples. Com base nessas informações, assinale o que for correto. Bem, gente, eu vou fazer o desenho aqui para que vocês entendam bem o enunciado. Ele diz que temos uma parede vertical, um solo aqui na horizontal, temos a origem, o valor positivo da amplitude, mais 10, e o valor negativo da amplitude, lógico, menos 10. Esse móvel é posto a oscilar a partir desse ponto. Então, nós já sabemos que nesse ponto, a fase inicial é 0 ou 2π, o x é o maior valor, a velocidade é nula e a aceleração é mínima. E aqui está a mola, pessoal. O que o exercício enuncia é esse desenho. 0,1. A amplitude máxima de elongação do sistema massa-mola é de 20 centímetros, pessoal. A amplitude de oscilação do sistema massa-mola é de 20 centímetros. Falso, né, pessoal? A amplitude só corresponde à distância da origem até o ponto mais elongado. Não é tudo. A amplitude só corresponde a este valor aqui, ó. Este é o valor da amplitude. Então, a 0,1 está falso, porque a nossa amplitude vale 10 centímetros. 0,2. A velocidade angular de oscilação do sistema massa-mola é 20 radianos por segundo. Gente, ele quer saber o nosso ômega. O nosso ômega com os dados do exercício que eu tenho. Para isso, a gente precisa relembrar de mecânica do ano passado, gente. Sabemos que com esses dados K e o M do sistema massa-mola, eu consigo encontrar o nosso ômega, a nossa pulsação. E como conseguimos fazer isso, pessoal? Vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. Sabemos que o ômega tem qualquer uma dessas relações, mas a fórmula que envolve o K e o M, pessoal, é de força. Força elástica era igual a K vezes o X. O X, no nosso caso, é a amplitude, né? O X tem o máximo valor, então no lugar de X eu posso vir a substituir por A de amplitude. A força elástica, então, vai ser o K vezes o valor de A, porque o X assume o valor de A. Mas de todas as forças que agem nesse sistema, pessoal, qual é a força resultante? A força resultante, temos a peso, temos a normal, mas a resultante, a que traz a movimentação do bloco, é a força elástica. Ah, então a força elástica é a força resultante, que nós vamos chamar de força restauradora, tá, pessoal? Ela tenta restaurar o móvel na posição inicial. Então, no lugar de força elástica, eu posso trocar por força resultante. Força resultante, K vezes A. E força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. K vezes o A de amplitude. E agora, suma importância de saber os pontos máximos e mínimos.
O móvel não é posto a oscilar a partir da amplitude positiva, pessoal? Ó. Então, a aceleração aqui é a mínima. Esta aceleração vai ser a mínima aceleração, que posso ser substituído por menos ômega quadrado A. Sendo assim, massa menos ômega quadrado A igual a constante elástica vezes o A. Olha a expressão que vai relacionar, então, pulsação, pessoal, com constante elástica e massa. Posso cortar aqui, né? O A desse lado com o A desse. Ficamos que menos ômega quadrado M igual ao K, pessoal. Só uma abreviação aqui, pessoal. E vamos isolar, né, o ômega quadrado aqui. Mas antes de isolar o ômega quadrado, reparem que a força elástica aponta para o lado negativo. A força elástica apontando para o lado negativo, nós temos que a força resultante, pessoal, é uma força negativa também. Então, se é uma força negativa, me dá o direito de fazer o sinal de mais aqui. Por quê? Porque a força resultante está apontando para o lado negativo. Então, aqui é menos, né? Menos. Aí, o menos com menos, viramos mais. Logo, o ômega quadrado é K sobre M. Para tirar o quadrado de cima do ômega, ó, chegamos na outra expressão, pessoal, que pode vir a ser aplicado para a pulsação, a tal da velocidade angular, exclusivamente no sistema massa-móvel. Tá? Ômega igual a K sobre M. Venho aqui e vou colocar mais isso, então. Mas só vale no sistema massa-mola, tá, gente? K sobre M. E agora eu vou aplicar ela e ver se o valor corresponde ao que o exercício forneceu. Ficamos com ômega igual a raiz quadrada do K, que vale 80, sobre a massa, que vale 0,2. O ômega, então, é 80 por 0,2, vai dar 2.800, 400. O ômega, então, vai dar 20, pessoal, radianos por segundo. Aqui é a fórmula, então, a expressão que dá pulsação, velocidade angular, em relação à constante elástica da mola e a massa M. Então, a 0,2, correta. Deduzimos a expressão, né, pessoal? Vamos para o 0,4. E o que diz no item 0,4? O período de oscilação do sistema massa-mola. Período é tempo, gente. E o ômega se relaciona com o período. Ômega é 2π sobre o período tesão. Eu só vou aplicar a fórmula porque eu já tenho o valor da velocidade angular, da pulsação. Ômega, então, é 2π por tesão. Logo, o ômega 20, 2π sobre o período tesão. O período vem para cá, o 20 vai para lá. Ficamos que período corresponde a 2π sobre 20. Simplificando, pessoal, chegamos no valor numérico de período, que é π sobre 10 segundos. Também correto esse item aí. Marco o item 04. O item, então, 08.
a aceleração do bloco. Quando ele passa sobre o ponto, pessoal, x igual a menos 0,2 centímetros, é de 2 metros por segundo ao quadrado? Bem, o x igual a menos 0,2 centímetros, pessoal, aqui ó, positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui negativos, tá? Ele quer o valor da aceleração nesta posição, quando o móvel está passando por esta posição aqui, ó, menos 0,2. Aqui está tudo em centímetros, tá? Como que eu faço para achar a aceleração naquele ponto, pessoal? Eu vou usar a expressão que vai me dar a aceleração, valores máximos e valores mínimos. Para isso, eu venho aqui no item 08. Eu não posso usar essa expressão de aceleração, porque ele não me deu o tempo, gente. Ele me deu a posição. Se ele me deu a posição, eu só venho aqui e acho a aceleração. A aceleração é dada por menos ômega quadrado x. Não posso usar essa expressão porque ele não deu tempo. Então, ficamos que a aceleração é igual a menos o valor do ômega ao quadrado, pessoal. O ômega nós achamos 20, vezes o x, que é 0,2. Cuidado, hein? Essa aceleração vai sair em centímetros. Vai dar menos 400, do 20 ao quadrado, né, gente? 400 vezes 0,2 vai dar 80, não é isso? Centímetros por segundo. E ele fala que é 2 metros por segundo? Não, né? É centímetro. Vamos confirmar essa conta aqui, pessoal. 20 ao quadrado, 400, vezes 0,2, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. Aqui ficamos com 800 vezes 10 a menos 1, vai dar 80 mesmo. Centímetros por segundo. Ou ainda 0. Ah, mas o x é negativo também, né, pessoal? Então fica positiva a aceleração. Ó, o menos 0,2, tá? Menos 0,8 metros por segundo. Menos com menos, a aceleração sai positiva. Tá? Então o x é negativo que ele forneceu no item, né, pessoal? Ó, então coloca aí, menos da própria fórmula, 20 ao quadrado e o x que é menos 0,2. Confirmando a conta, 0,8, 80 centímetros por segundo. Finalizando, então, esse exercício, pessoal, o item 16. A frequência de oscilação é aproximadamente 6,28. A frequência é o inverso do período, gente. Então, vamos lá para o item 16. Vamos pegar esse espacinho aqui. Frequência é o inverso do período. Logo, ficamos que o período é π sobre 10, a frequência é 10 sobre π. Pessoal, adotando então o valor de π como aproximadamente 3, né, por isso que ele deu a frequência aproximada, ficamos que é aproximadamente 3,62, 10 por 3 ia dar 3,3333, né? 3,14, pessoal, dá uma frequência aproximadamente de 3,6 Hz. 6, tá? Aproximadamente. Pessoal, bem distante do valor fornecido, né? Por isso que o gabarito oficial dessa questão é 6. Gente, e assim nós fechamos a nossa primeira aula, tá? Com o primeiro exercício e agora a segunda aula, só resolução de exercícios. Até daqui a pouquinho, gente.